Olá, pessoal. Começando mais um Game Over Podcast. Eu sou o Zero. Preciso pegar o costume de falar isso, porque eu ainda não estava falando isso, né? Mas eu decidi que eu ia usar esse nome, então vamos lá. Hoje é dia 28 de janeiro, uma terça-feira, 2025. E sim, é a primeira vez que eu estou gravando esse ano. Eu enrolei pra caramba. Não, eu achei que eu ia ficar 2 semanas sem gravar no fim do ano passado. E acabou que eu fiquei até hoje sem gravar. E eu acho que o motivo maior pra isso é é o meu motivo no Marvel Rivals. O meu motivo, eu disse? O meu vício no Marvel Rivals. Cara, eu viciei muito mais naquele jogo do que eu esperava que eu ia viciar. Eh, Acho que eu comentei dele aqui rapidinho, que eu ia começar a jogar e depois não falei mais sobre ele. Eu não pretendia jogar esse jogo, eu prefiro evitar jogos online justamente por causa disso. Eu vicio, eles são muito divertidos e depois eu não faço mais nada da minha vida. Mas eu comecei a convite de um amigo, a convite do meu professor de música, de piano, e aí eu comentei, e eu acho em algum episódio dos anteriores, que eu ia tentar jogar com a Psylocke e com o Homem-Aranha, porque eu gosto de personagens rápidos. E acabou que hoje em dia eu não tô jogando com mais nenhum deles. Pra quem conhece o jogo aí, eu acho que o meu principal é o Punisher, né, o Justiceiro. E deixa eu ver, eu tenho mania, na verdade, de todos os jogos online que eu pego, quando tem várias categorias, vários personagens diferentes, com habilidades diferentes, eu prefiro focar em um só e treinar com ele e ficar bom com ele. Só que no caso desse jogo, eu acabei fazendo diferente, eu acabei pegando todo mundo pra testar. Demorou, na verdade, pra eu fazer isso. No começo eu tava jogando só de Justiceiro e de Hawkeye, né, que é o Gavião Arqueiro, e eu ia ficar só nos dois, porque eu gostei bastante dos dois. Só que aí me veio aquele bendito aquela bendita vontade de platinar o jogo, e pra quem já viu esse jogo sabe que as conquistas estão relacionadas aos personagens, a todos os personagens. Então eu fui meio que forçado, se eu quisesse platinar, eu fui meio que forçado a pegar todo mundo pra testar. E cara, é incrível como todos praticamente personagens desse jogo são divertidos de jogar. Eu achei que eu não ia gostar, por exemplo, de jogar de tanque, mas eu gostei muito mais do que eu esperava. Hoje em dia, um dos que eu mais gosto é o Hulk. O Hulk e o Capitão América são os meus preferidos de tanque. Tô jogando bastante com eles. E eu gostei de jogar de suporte também. No caso, a primeira que eu peguei de suporte tinha sido a Mantis. Eu gostei bastante dela. Mas agora eu tô gostando bastante da Luna Snow. Mas acho que todos os suportes são bons também. Cara, todos os personagens desse jogo são incríveis. São muito divertidos. Esse jogo tá muito divertido. E, e divertido acho que até demais, né? Ao ponto de me viciar e me distrair das outras coisas da vida. Então, sim, eu demorei quase um mês inteiro pra voltar a gravar esse episódio, sendo que eu pretendia voltar na primeira semana de janeiro. Mas enfim, estamos aí, né? E o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou, como eu ainda tô devagar, né? Tô muito viciado no jogo e tô fazendo pouca coisa além disso da minha vida. Eu não pensei de fato em conteúdos pra trazer pra cá, então eu vou apelar para os jogos, como eu sempre faço quando eu não tô tão inspirado assim, né? E aí eu pensei em falar sobre os jogos que eu tô com vontade de jogar esse ano. Na verdade, tirar o atraso, né? Porque tem muito jogo que tem jogo que eu tô literalmente há anos com vontade de jogar e eu tô enrolando pra jogar. Acho que um exemplo, o maior de todos deles aqui, pra vocês terem uma ideia de que eu não tô exagerando quando eu falo que eu tô enrolando anos pra jogar, é que eu nunca joguei Final Fantasy VII. Isso é praticamente um pecado pra um gamer, né? Um cara que se diz gamer há mais de 20 anos, como eu. Nunca ter jogado Final Fantasy VII é um crime, né? É um pecado. E eu tô há anos falando que eu vou jogar esse jogo e tô só enrolando. E eu acho que esse ano eu finalmente vou tirar esse atraso criminoso, né? E tem outros nessa mesma pegada, né? Por exemplo, acho que aproveitando que eu falei do Final Fantasy VII, eu posso falar outros jogos do Play 1.
O Chrono Cross, por exemplo. Na verdade, acho que tem muito RPG que eu deixei pra trás, né? De todas as plataformas, não só do Play 1, mas todas as plataformas, porque RPG acaba que é o gênero que eu não joguei tanto assim na minha vida. Quando eu jogava, eu preferia RPGs mais voltados pra ação. Eu tinha um certo preconceito com jogos de batalha de turno, sabe? Hoje em dia, eu já sei que eu gosto, eu já joguei um ou outro aí, só que acabou que eu joguei pouco no decorrer da vida, né? Então eu preciso jogar mais, tem muita coisa que eu deixei pra trás e que eu preciso jogar. E Final Fantasy VII é um ótimo exemplo, o Chrono Cross também, dentro dessa categoria. E alguns outros. Deixa eu ver, eu marquei poucos aqui, eu tô vendo agora, era pra eu ter marcado mais. Mas sei lá, o Valkyrie Profile, que mais que tem? Deixa eu lembrar aqui. Ah, é incrível como não vem na cabeça na hora que você tá pensando, né? Então eu vou falar os que eu anotei mesmo. Eu tinha saindo um pouco dos RPGs, apesar de eu não saber o quanto esse jogo é RPG, que eu vou falar agora, o Galerians. Não sei se alguém conhece aí. Ele é tipo um Resident Evil antigo, sabe? Da era do Play 1. Só que ele tem uma história meio doida com drogas e aprimoramentos humanos. Eu não sei tão bem, mas eu lembro que quando eu era criança, meu pai não queria que eu jogasse esse jogo, porque o personagem principal usa lá uns remédios, umas drogas pra ativar uns poderes, umas coisas psíquicas deles lá. E meu pai não queria que eu visse esse tipo de coisa, né? Por achar que tinha relação a drogas. Eu nem sei se tem mesmo, mas é o que a gente ouviu sobre o jogo na época. E eu tive então a curiosidade a vida inteira de jogar esse jogo e tô enrolando até hoje, né? Eu acho que um fator também que me atrapalha muito, que me distrai de jogar esses jogos mais antigos ou de outras plataformas, é que depois que eu peguei na Steam, eu acabei ficando muito nela, né? Principalmente então depois que eu comecei a platinar jogos. Eu já tinha ficado muito na Steam antes, e depois que eu comecei a platinar, então, aí que meu foco ficou muito grande só na Steam, e eu parei de jogar emuladores e coisas assim. E esse ano eu tô com vontade de voltar pra esse mundo aí, sabe? Então, deixa eu ver. Eu falei do Galerians. Tem um jogo do Play 1 que eu nem sei se é bom, na verdade, mas eu tenho muita curiosidade, que é o Blaster Master. Que ele é. Eu não sei se é remake, mas ele é uma versão do Play 1 de um jogo que já existia no Nintendinho, no NES. Que eu jogava quando eu era muito pequeno, eu devia ter uns 5 anos. E eu falava que era o jogo do carrinho que atira. Que você jogava com um carrinho, parecia um tanque, só que ele era mais rápido, não era realmente um tanque. E dava pra você sair do carrinho, na época do Nintendinho, isso parecia uma coisa incrível, né? Você jogar com o carrinho, ao mesmo tempo você podia sair e sair atirando de pé. E eu gostava muito desse jogo. Eu tenho curiosidade de jogar ele também, o original, né? Eu tô falando o original do Nintendinho. Mas aí teve a versão do Play 1, que já é 3D, já é mais complexa e tal. E eu tenho bastante curiosidade de jogar eles. Tanto o original como esse do Play 1. E tem uma versão da Steam também, que é o Blaster Master Zero, que eu também tenho bastante curiosidade. Então, assim, cara, a lista de jogos que eu anotei pra falar nesse episódio tá até pequena em relação a tudo que eu tenho vontade de jogar na vida. Às vezes eu penso que eu vou morrer e não vou ter jogado tudo que eu queria. É meio triste o negócio. Enfim, vamos voltar pro que tá escrito aqui. No Play 1, né, como eu tô falando desses do Play 1, tem um que eu já citei em outro episódio, naquele episódio que eu falei sobre a minha carreira gamer e a minha trajetória gamer até aqui, na verdade. Eu falei de um jogo do Play 1 que eu gosto muito, um dos jogos que eu mais gosto na minha vida inteira, e eu tô com vontade de rejogar ele esse ano. Já vai ser, sei lá, a quinta, sexta vez que eu jogo esse jogo. É o Brave Fencer Musashi, que é um RPG de ação, né? Aí tá um bom exemplo de RPG de ação que eu jogava na época, que ele tem elementos de RPG, ele tem muita história, ele tem atributos a serem melhorados no personagem, mas ele é um combate em tempo real, né? Ele é ação e, cara, esse jogo é incrível. Eu adoro esse jogo muito mesmo e eu preciso rejogar ele. Tô ficando com muita saudade dele. Esses dias no serviço,
Eu tava ouvindo a trilha sonora dele enquanto eu trabalhava, que é o que eu vou recomendar aqui no final do episódio, inclusive. Tem muitas músicas boas desse jogo. E, cara, se você não conhece, por favor, pesquise esse jogo, veja vídeos. É estranho recomendar ele hoje em dia, porque, principalmente se você for uma pessoa mais nova, né, nascida depois dos anos 2000, você tá um pouco mal acostumado com jogos mais modernos e mais bonitos graficamente também. Então esse jogo talvez não te impressione tanto, mas, cara, esse jogo na época dele foi uma coisa tão incrível. Tudo que ele tinha de RPG, de você ter que conversar com as pessoas da vila ali, comprar itens na loja, você tinha que dormir pra esperar certos eventos acontecerem na hora certa, tudo isso no Play 1. Na época era raro, não era tão comum isso. Hoje parece banal eu falando isso, mas na época era incrível. E então, né, eu tenho muita nostalgia por esse jogo, mas eu tenho certeza que ele é muito bom, objetivamente falando, além da minha emoção, além da minha nostalgia. Ele foi um jogo que foi muito bem recebido na época pela crítica, né? Ele teve uma continuação do Play 2 que já não foi tão bem recebida assim, então dá pra ter uma ideia. O primeiro foi incrível. Procurem esse jogo, por favor. O Brave Fencer Musashi. Depois ele vai ficar na descrição aqui, porque eu vou colocar as músicas. Talvez eu coloque o nome de todos os jogos que eu falei aqui, sei lá. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas é isso, eu tô com vontade então de voltar pra esses jogos, ou que eu não joguei ainda, né? Tipo Final Fantasy, Chrono Cross, Xenogears. Eu não anotei aqui, mas eu lembrei agora. Xenogears é um ótimo exemplo de um jogo que eu também tô há anos com vontade de jogar. A galera fala muito bem desse jogo, fala que ele tem uma história incrível, elementos filosóficos. Eu tenho bastante curiosidade com ele. E faz anos já que eu tô pra jogar esse jogo e não jogo. E eu preciso, então, voltar a emular jogos, né? Tô enrolando pra fazer isso, mas vamos ver se esse ano eu finalmente faço isso. É, deixa eu ver. Do Play 2 eu não pensei em muita coisa pra trazer aqui hoje, não. Tem um jogo do Play 2 que eu sempre lembro que eu vi ele uma vez na vida, na TV. Olha só, parece que eu tô falando de outro universo, de outra vida quando eu falo isso. Quando eu ainda assistia TV e quando ainda existia um programa sobre videogame na televisão, uma vez passou um jogo que se chamava Nano Breaker. Eu não acho que é um jogo que fez muito sucesso. Eu não sei nada sobre ele, só que esse vídeo que eu vi na TV essa vez, vários anos atrás, ele ficou na minha cabeça até hoje. Como um jogo que, nossa, um dia eu vou querer jogar esse aqui, porque, pelo que eu vi dele, ele parece ser um jogo muito estiloso, sabe? Tem um combate bem legal, meio Devil May Cry da vida, assim. E é o tipo de coisa que eu gosto. Então, há anos já eu tenho esse jogo lá no fundo da minha cabeça e um dia eu vou jogar isso, sabe? E até hoje tô enrolando, não joguei ainda, mas é um jogo que eu tenho vontade do Play 2, da era do Play 2, Nano Breaker. Eu acho que ele é exclusivo do Play 2. Não tenho nem ideia se saiu pra Xbox ou não, mas pro PC eu sei que não veio. É... E aí, que mais? Do Play 2 então acho que eu só pensei nesse por enquanto. Eu tenho curiosidade de jogar o Donkey Kong, Donkey Kong não, King Kong. King Kong do Play 2. É o jogo do filme, da época do filme do Jack Black, sabe? Tenho bastante curiosidade com esse jogo. Me veio aqui na cabeça agora, falando de jogos da era do Play 2. Esse é um outro exemplo de um jogo que eu teria curiosidade de jogar. Quem sabe? Tá vendo? Só os jogos que eu já falei até agora já é muita coisa. Imagina se eu falasse todos, né, que eu tenho na minha wishlist, na minha cabeça. E eu tô falando que eu quero jogar esses esse ano, hein? Bom, vamos tentar focar aqui então nos que eu anotei, ou nos que me vêm mais imediatamente na cabeça, para não falar todos, não falar muita coisa, e para eu ter uma expectativa mais realista também, né, do que eu vou conseguir jogar esse ano. Deixa eu ver. Zeldas. Falando de Nintendo um pouco agora. Cara, para começar, um jogo do Zelda que eu tenho muita dúvida se eu emulo ele ou se eu espero ele sair para uma plataforma. É o Zelda Wind Waker, que ele era original do GameCube, depois saiu o remaster pro Wii U, né?
Eu nunca joguei esse jogo. Dizem que é um dos melhores Zeldas que tem por aí. Eu adoro Zelda, não lembro se eu já comentei isso em algum momento nesse podcast, mas eu adoro Zelda, muito mesmo. O Twilight Princess do Wii foi um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, com certeza. Eu tenho muita dúvida de qual o Zelda que eu mais gostei. Provavelmente foi o Twilight Princess, né? Eu joguei o Breath of the Wild no Switch também. E eu não sei, eu não me decidi 100% ainda qual que eu prefiro, mas eu acho que eu tô pendendo um pouquinho pro Twilight Princess. Eu joguei os dois que saiu pro Switch, né? O Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. Adorei os dois. Tem mais de 200 horas nos dois. Mas eu não sei, eu senti bastante falta dos Zeldas tradicionais quando eu joguei eles. O mundo aberto ficou muito bom, ficou muito bonito, a exploração ficou incrível. E mas eu não sei, eu sinto falta daqueles elementos dos clássicos das dungeons, de você pegar uma habilidade nova para acessar um lugar que você não conseguia antes. Eu gosto bastante disso. É, eu acho que eu já citei aqui em algum episódio que os Metroidvanias, por exemplo, são provavelmente é o meu gênero preferido de jogos, justamente por causa disso, dessa coisa de você pegar upgrades para acessar esses lugares que antes você não conseguia. E eu gosto bastante quando o personagem vai evoluindo e adquirindo habilidades novas no decorrer do jogo. Isso é um ponto que eu gosto bastante, sempre gostei muito nos jogos. Então, os Zeldas clássicos têm muito disso, né? E o Breath of the Wild, por ter a liberdade tão grande, que ele te dá a liberdade de ir onde você quiser, desde o começo do jogo, praticamente, ele acaba perdendo um pouco nessa parte, né? Tipo, você melhora seu personagem, vai adquirindo coisas novas, mas não novas de fato, só mais fortes, né? Você melhora suas roupas, melhora suas armas, mas não. As habilidades mesmo você já tem quase todas desde o começo, né? Então, sei lá, é uma coisa que eu senti falta nos novos, então talvez eu goste mais do Twilight Princess do que do Breath of the Wild. E aí, então, voltando para onde eu estava antes, Wind Waker. O Zelda Wind Waker é um desses clássicos que tem esses elementos que eu gosto muito e que eu tenho muita vontade de jogar esse jogo. Eu tava esperando muito que ele saísse pro Nintendo Switch, né? Porque eu tenho um Nintendo Switch. E agora anunciaram o Switch 2, né? Que vai sair esse ano. E eu provavelmente vou ficar muito tentado a comprar um Switch 2. É bem provável que eu compre. Não sei se no lançamento, né? O negócio vai ser caro quando sair. Mas, sei lá, eu vou ficar bastante tentado. E aí eu não sei se eu espero com muito otimismo que o Wind Waker vá sair pro Nintendo também, ou se eu emulo ele antes disso, né? Não sei, eu tô nessa dúvida. Mas, de qualquer jeito, tem outros Zeldas que eu gostaria de jogar também que eu ainda não joguei. E os dois principais que eu anotei aqui foi o A Link Between Worlds, que é do 3DS. Eu não, na verdade, eu não tenho ideia de se é fácil emular um 3DS, se roda bem os jogos do 3DS. Provavelmente sim. Mas eu nunca vi emulado, nunca emulei, então, sei lá. Não sei como é que tá a cena de emulação hoje em dia também, né? A Nintendo andou derrubando muitos sites de emulação. Não sei se tá fácil achar jogos por aí, deve estar, sei lá. E o outro seria o Minish Cap, The Legend of Zelda Minish Cap, que esse eu acho que dá pra jogar no Switch, se eu tiver aquele plano lá que tem os jogos do Game Boy. Ele é do Game Boy Advance, no caso, né? Esses são os dois que eu ainda não joguei, que eu tenho bastante curiosidade. Eu joguei, deixa eu ver. Bom, eu ia falar todos os Zeldas que eu já joguei aqui, mas acho que fica muita coisa. Não, acho que eu vou parar de me importar com o tempo desse podcast e vou só gravar o que me vier na cabeça. Não sei se eu devia estar falando isso pra vocês aqui, mas enfim. Vamos lá, vou tentar lembrar os Zeldas que eu já joguei. O primeiro que eu joguei na vida foi o Ocarina of Time, do 64. É, depois, bom, não sei se eu falo na ordem que eu joguei ou na ordem que me veio na cabeça. Vamos, sei lá. Eu joguei o Ocarina of Time. Anos depois eu joguei o Twilight Princess no Wii, quando eu comprei o Wii. E logo em seguida eu joguei o. Como chama aquele? Skyward Sword, que é original do Wii, né? Porque o Twilight Princess saiu primeiro pro GameCube, depois passaram pro Wii também. Mas aí o Skyward Sword foi original do Wii, então eu joguei os dois em seguida. Aí anos depois eu voltei pro 64 e joguei o Majora's Mask.
Todos esses Zeldas que eu falei até agora, do Ocarina até o Majora, eu adorei, são incríveis, são jogos, assim, são perfeitos pra mim. São são jogos que eu gosto demais mesmo, muito divertidos, muito bem feitos, músicas boas, história boa, etc, etc. Dá pra ver que eu adoro Zelda, né. Deixa eu ver, Twilight Princess, Skyward Sword, eu já joguei o Link to the Past emulado também, muitos anos depois, acho que faz uns 2 ou 3 anos que eu joguei o Link to the Past. É um jogo já mais de 20 anos também, eu demorei bastante pra jogar, mas joguei. Joguei o Link's Awakening no Nintendo Switch. Pô, parece que tá faltando algum. O Breath of the Wild, o Tears of the Kingdom, que eu já falei, né? Mas então dá pra você ter uma ideia que falta vários Zeldas ainda pra eu jogar, né? Apesar de eu dizer que eu gosto tanto, eu enrolo pra jogar mesmo as coisas que eu gosto, né? Enfim. é, E continuando no Nintendo, temos o Donkey Kong também, né? No Nintendo Switch tem o Donkey Kong Tropical Freeze e o Country Returns, né? Que fizeram o remake para o Nintendo Switch. Eu ainda não joguei nenhum dos Donkey Kong do Nintendo Switch. Eu tenho vontade. Eu preciso voltar pro Switch esse ano, inclusive. Coitado, tá meio abandonado aqui depois que eu joguei o Xenoblade 2. Foi o último jogo que eu joguei no Switch, já faz um tempinho. E tá até descarregado a bateria aqui do coitado. Eu preciso ligar ele de novo, comprar uns jogos novos. O foda do Switch é que os jogos são caros, né? Eu tava vendo uma wishlist aqui, a minha wishlist, aliás, pra gravar esse podcast. E, cara, o jogo mais barato que eu tenho na minha wishlist custa R$ 250, né? A maioria é tudo 300. O Xenoblade 3 custa 450 se eu quiser comprar com DLC também. Então, assim, eu fiz a conta pra ver. Eu tenho poucos jogos na wishlist do Nintendo Switch, mas esses poucos jogos, se eu quisesse comprar todos, ia dar mais de R$ 4.000. Isso comprando separadamente, claro, sem nenhum desconto. Eu sei que dá pra conseguir um negocinho melhor que esse, mas falando assim no bruto, né? Passaria de R$ 4.000 se eu quisesse comprar os jogos da minha wishlist. E nem são tantos. Que ver, eu anotei alguns aqui por curiosidade. Tem os dois Luigi's Mansion, né? O 2 e o 3. Bayonetta 2 e 3 também. O Metroid Prime, que saiu o remaster pro Nintendo Switch. Dois Kirby, que é o Forgotten Lands e o Return to Dreamland. Eu tenho bastante curiosidade com o Forgotten Lands, é um jogo que tá bem bonito e parece ser muito o tipo de jogo que eu gosto mesmo. Que mais que eu anotei aqui? E o Xenoblade 3, que eu já falei, né? 450 conto. Então, mas sim, eu quero voltar pro Switch. Tem o Mario Wonder também, né? E aquele Zelda novo, que você joga com a Zelda, de fato, nesse caso, que é o Echoes of Wisdom. Preciso jogar todos esses jogos. Cara, tem muita coisa. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Enfim, é... e ainda assim, né? Tendo falado tudo isso, ainda tem jogos da Steam pra eu jogar. E claro que a Steam até é óbvio que é a minha plataforma principal agora, eu sempre vou ter jogos nela, mas nela também eu tô querendo focar em pegar uns jogos que já faz tempo que eu tô pra jogar e não jogo nunca, né? Tipo, dois que eu finalmente comprei nessa última promoção de dezembro, que foram o Soma e o Martha is Dead. Que são jogos mais focados em história, filosofia também, e que já faz tempo que eu tenho curiosidade pra jogar, ambos, e até hoje não joguei, e finalmente eu comprei esses jogos, e esse ano eu vou jogar. O Soma eu devo instalar daqui a alguns dias. Daqui a pouco eu falo o que eu tô jogando, o que eu acabei de jogar. E o Soma provavelmente vai tomar a vaga de algum desses jogos que eu pretendo platinar em breve. Deixa eu ver o que mais. Nier Automata. Cara, esse jogo eu tenho muita curiosidade de jogar ele desde que ele saiu. Também é muito o estilo de jogo que eu gosto, né? Estilo Devil May Cry. Falo muito bem da história dele também, né? E até hoje eu não joguei. E finalmente eu comprei ele na promoção passada, então pretendo jogar esse ano em algum momento.
Okami. Fizeram um Okami. Fizeram não, né? Anunciaram que vai ter Okami 2 depois de muitos anos. Eu nem vi quando foi o ano do primeiro, mas eu joguei já tem uns bons anos já. Acho que eu joguei em 2015 ou até antes. Eu joguei no Wii. Eu acho que ele saiu originalmente pro Play 2, né? O Okami 1. É um jogo muito bom, muito bonito. E agora anunciaram o 2. Então talvez eu jogue pra relembrar o primeiro antes de pegar o 2, que eu com certeza vou querer pegar, né? Que mais? Deixa eu ver aqui. The Evil Within. Sabe aquele jogo que parece um Resident 4 da vida? Eu joguei o primeiro, acho que faz uns 3 anos, talvez um pouquinho mais, e a princípio ele parece um jogo bem confuso a história dele, mas quando você entende, cara, eu achei genial a história desse jogo. É bem doido, bem complexa e tem aquelas coisas de conspiração. Eu não lembro tão bem agora, porque já faz alguns anos, mas eu desde então eu tenho muita vontade de jogar o 2, vontade de ver a continuação da história. E é mais um que eu tô enrolando, né? É claro. E eu vou ver se esse ano eu finalmente tiro esse atraso, então também. Ah, outro aqui também que já faz anos que eu tô enrolando e que deve ser muito bom e que eu também sou um fã da franquia é o Mega Man 11. Mega Man é uma franquia que me acompanha desde assim dos 5 anos de idade também. O Mega Man X4 foi um dos primeiros jogos que eu joguei na vida. Já comentei isso aqui em outro momento. Eu adoro a trilha sonora de Mega Man, me acompanha pela vida inteira também. Eu, no caso, sou mais fã da série X, né? Mas eu joguei todos os Mega Mans clássicos até o 10. Joguei todos os X. E agora eu preciso jogar o Mega Man 11, que falaram muito bem também. Tá muito bonito também. Tem curiosidade, né? Tem os Mega Man Zero também, que eu já comprei pra Steam. Eu já cheguei a instalar um tempo atrás e por algum motivo eu larguei. Mas eu vou voltar. Esse ano eu vou ver se eu termino esses Mega Man então. Tô com saudade de jogar algum Mega Man, na verdade. Eu vi o Mega Man 11 na minha wishlist nessa última promoção, que eu tava fuçando pra ver o que eu ia comprar. Falei, nossa, eu não acredito que eu ainda não comprei Mega Man 11 e finalmente comprei. Então esse ano eu vou ver se eu platino ele, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Cara, Spec Ops The Line. Esse nome é familiar pra vocês aí? Esse jogo é um jogo que muita gente elogia a história dele, né? Fala que ele tem um momento lá bem marcante, inclusive, meio traumatizante, parece. Não sei tanto sobre, mas parece que é meio chocante o negócio. A galera elogia muito a história desse jogo, e eu também já tenho ele há anos ali na minha Steam, no backlog que dizem, né? E tô enrolando pra jogar, e eu tô precisando, eu acho. Tô com saudade de jogar jogos de história, mais focados em história, assim. Depois que eu comecei a platinar, depois que eu entrei naqueles grupos de jogos difíceis, eu acabei focando muito em platinar jogo, em pegar jogos desafiadores e às vezes eu sinto falta de pegar um negócio mais assim pra curtir a história, sabe? Eu acho que esse Spec Ops The Line se encaixa muito bem nisso. E eu vou tentar então pegar ele esse ano. E tem mais outro efeito colateral, digamos, de querer ficar platinando o jogo. É que eu confesso que às vezes eu fico meio desanimado de pegar algum jogo que não dá mais pra platinar. Por exemplo, algum jogo mais antigo que tem multiplayer no jogo, só que daí o servidor já foi desativado, não tem mais ninguém jogando, então não dá pra você pegar as conquistas online e o jogo vai ficar sem platinar. Eu confesso que eu não deveria ser assim, mas às vezes isso me desanima um pouco de pegar o jogo pra instalar. Pelo fato de, eu sei que não vai ser impossível platinar, então eu não queria ser assim, mas eu tenho sido e eu quero parar um pouco de fazer isso. Então esse ano, alguns dos jogos que eu anotei aqui que eu quero pegar e que eu sei que não vai dar pra platinar por esses motivos do online, tem o Ace Combat Assault Horizon, que a galera na verdade fala que esse jogo é o mais fraco da franquia, mas eu gosto bastante de Ace Combat, então eu tenho curiosidade de jogar ele. É, Aquele Alien versus Predador, eu não tenho certeza do ano exato que ele saiu, provavelmente 2013. Eu tenho 2013 na cabeça. Ou é isso ou é antes. Mas eu tenho bastante curiosidade. Ele parece um jogo, pra época era muito bonito. Eu sempre tive curiosidade de jogar um jogo que tivesse o Predador.
E até hoje eu não fiz isso. Inclusive tem um jogo do Predador no Play 2. Preciso ver se ele é bom. Vou dar uma olhada depois. E o Forza? Eu comprei também há pouco tempo o Forza Horizon 4, que é um dos que vai ser impossível platinar, porque tem conquistas relacionadas a eventos do jogo que aconteciam em datas específicas quando o jogo ainda era mais ativo, né? Agora já tem o Forza 5, então o 4 foi deixado para trás e não vai dar para platinar mais. Mas esse é um jogo que eu tenho bastante vontade de jogar para relaxar, sabe? É um jogo muito bonito, ele tem uma boa trilha sonora também. Então eu sei que seria aqueles jogos que você sabe, depois de um dia cansativo no trabalho, você só senta e anda com o seu carro pelas ruas da Europa, na, naquelas paisagens bonitas e esquece os problemas da vida. Eu quero ter essa experiência com esse jogo. E eu preciso pegar ele então em algum momento desse ano. Tô com. Quase eu instalei esses dias, na verdade. Apesar de eu falar que eu gosto de 3 ou 4 jogos instalados ao mesmo tempo, esse quase quebrou a regra, vamos dizer assim, porque eu acho que ia ser um jogo bom pra isso. Exatamente isso que eu tô falando, sabe? Jogar e esquecer da vida. Eu ainda vou fazer isso esse ano com esse jogo. É... Enfim, como eu disse, eu listei até poucos jogos aqui. é, Todos os que estão escritos aqui na minha listinha eu já falei. Mas teria tanta coisa pra falar se fosse pra falar dos jogos que eu tenho vontade de jogar. Tanta coisa diferente, tanta coisa. É, caramba. E eu viciado em Marvel Rivals, hein? Consegui platinar, inclusive, o Marvel Rivals. Peguei pra tentar platinar, depois de muito tempo jogando só de Punisher e de Hawkeye. Eu fui tentar platinar e acabei me divertindo muito mais do que eu esperava. É legal testar os personagens diferentes desse jogo. Legal conhecer todos. E tem umas conquistas chatas por meio, claro, mas acabou sendo mais rápido do que eu esperava. E. Ah, é. E eu falei que eu ia mencionar também o que eu tô jogando. Essa semana eu acabei de terminar a história principal do God of War Ragnarok e do Prince of Persia The Lost Crown. Agora, ambos os jogos só faltam coisas secundárias pra eu fazer, então. O God of War tem o Valhalla, né? Que é o DLC, que eu nem vi ainda como é que é, mas parece ser bem interessante. Elementos de roguelike no God of War, isso é bem, bem doido. Tô curioso pra ver ele. E falando no Ragnarok, eu gostei da história dele. Eu ainda tô meio em dúvida se eu gostei mais dele ou do 2018, em termos de história. Mas no começo eu tava gostando mais do 2018, falando só de história, né? Mas acabou que ele foi me agradando cada vez mais, chegando perto do final. Eu gostei do final. E é um ótimo jogo, cara. Passei muitos anos aqui não dando muita moral para os jogos do God of War. E agora eu respeito bastante. Gostei muito do 2018, gostei muito do Ragnarok agora. E é isso aí, cara. Gostei mesmo. Gostei muito mais do que eu esperava. São ótimos jogos, não dá pra negar isso. E em termos de gameplay do jogo em si, dos cenários, da variedade de cenários, de golpes que você tem, de armas, o God of War Ragnarok é superior ao 2018. Mas na história eu ainda tô dividido de qual que eu gostei mais. De qualquer jeito, é um grande jogo. E agora eu vou fazer as missões então secundárias dele, jogar o Valhalla, platinar. E depois que eu platinar, eu provavelmente vou começar o Soma. É, da listinha que eu falei aqui, o Soma é o que tá na frente. Ele e o Martha's Dead. Vou querer pegar os dois, que eu acho que eles têm uma vibe parecida, né? De tanto jogos com foco em história, como na parte deles serem meio macabros. Os dois eu acho que se encaixam bem nisso. Prince of Persia The Lost Crown também gostei muito. Ele tem elementos de plataforma que me agradam muito, muito parecido com Celeste, assim, só para dar um exemplo aqui para quem ainda não viu o jogo.
Ele é um Metroidvania com elementos, então, de plataforma tipo Celeste, e ele também tem um combate que não é tão complexo assim, mas é legal, é divertido. E eu sou bem ruim nele, inclusive. Mas eu pretendo gravar uns vídeos dos desafios que tem nesse jogo, e ainda vou pôr nesse canal em algum momento. Deixa eu ver o que mais. Ah, só pra citar o último jogo aqui, então, antes da gente ir pras músicas e eu encerrar esse episódio. Esse é um que eu tô em dúvida se eu vou querer tentar esse ano ou não, mas eu postei ele, deixa eu ver aqui. O jogo se chama The End is Nigh, se escreve The End is Nigh. E eu coloquei ele em um dos podcasts que eu fiz, eu coloquei ele de gameplay de fundo. Só tô procurando aqui qual que é o episódio que eu coloquei. E agora, é claro que eu não acho, né? Só pra eu falar pra vocês aqui. Ah, tá. Episódio 6, que eu já postei no YouTube. Ele tá de gameplay de fundo, esse jogo que eu tô falando. E ainda falta uma conquista pra eu fazer desse jogo, que é terminar o jogo inteiro sem morrer. Claro, não preciso pegar coisas secundárias, nada assim, é só chegar até o final sem morrer nenhuma vez. E se você conseguir fazer isso, se você jogar relativamente rápido, leva em torno de uns 40, 50 minutos, talvez uma horinha, não sei. Eu cheguei bem longe. Esse vídeo, eu postei, esse que eu postei, no caso, no meu episódio 6, eu não coloquei o vídeo inteiro porque o podcast acabou tendo uma duração um pouco menor. Mas o vídeo inteiro tem uns 48 minutos, eu acho. Eu cheguei bem perto do final. Joguei os 48 minutos sem morrer. Faltou pouco pra eu conseguir, mas eu morri. Esse foi o meu recorde até hoje. E talvez eu tente ele de novo esse ano. Não sei, é um jogo que eu não quero morrer sem platinar, sabe? Esse é um desafio que eu gostaria bastante de conseguir. Preciso voltar pra ele. É um jogo que daria certo, inclusive, de eu jogar enquanto eu ouço música ou enquanto eu escuto algum podcast. É conveniente. Então, talvez eu volte pra ele. Os outros jogos que eu falei nesse episódio de hoje, os outros dos jogos da lista, no caso eu tenho mais intenção, né? Esse já eu tô mais em dúvida, mas é uma possibilidade. Talvez eu volte pra ele também. Enfim, acho que eu falei então de vários jogos, já dá pra ter uma ideia do que eu quero fazer mais ou menos pra esse ano. E é isso aí. Como sempre, então, encerrando com música. Eu falei que eu ia falar de músicas do jogo Brave Fencer Musashi, do Play 1. Eu recomendo a trilha sonora inteira. Esse jogo tem uma trilha incrível, é, muito bem feita, sabe? Muito caprichada, cada fase com uma música diferente, os personagens têm tema, enfim, trilha sonora incrível. E aí, pra recomendar algumas músicas específicas que se destacam pra mim, vou falar aqui, deixa eu ver, quatro músicas eu anotei aqui. É, A primeira é a Mid-Air Giant Playground Battle, que é uma música que toca num momento do jogo bem assim, é mais pro final do jogo. E essa música te dá muita empolgação, sabe? Você tá invadindo uma fortaleza inimiga, e aí é uma música que ao mesmo tempo é heróica e tem um sentimento de brin... É difícil de explicar. Eu ia dizer brincalhona, mas é meio estranho. Tira um pouco o peso dela se eu falar brincalhona. Então, é uma música que te dá empolgação, te dá energia pra atacar o inimigo, sabe? É que ela é mais otimistazinha, assim, não é tão séria, não é tão dramática, mas é muito legal. Heróica. Heróica acho que é uma boa palavra pra essa música. Aí tem também a Far Into the Sky, que é uma das versões do tema principal desse jogo. Tem várias músicas nesse jogo que toca pedacinhos do tema principal do jogo, sabe? Só que essa é a música que toca no fim do jogo mesmo, nos créditos. E ela adiciona uma partezinha muito emocionante. Tipo, você tá acostumado a ouvir esse tema, então, no decorrer do jogo, em várias musiquinhas diferentes que tocam um trechinho dele. Só que a Fire into the Sky adiciona um trecho a mais, que deixa ela mais emocionante, mais assim. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi isso, até me arrepiou, sabe? Então, ouçam aí também.
Temos a White Cloud in the Sky, que é o tema principal da vila do jogo, da vila que você vai passar mais tempo no jogo. Ela toca de dia, no caso. De dia que eu digo que o jogo tem horários, né? Tem dia e noite, e ela toca de dia. Essa é uma música perfeita para escutar num domingo de manhã. Ouçam ela aí, eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. É uma música otimista, uma música que te faz pensar num céu azul limpinho. Enfim. E a última é a música que toca à noite, então, na vila, que se chama Village at Night mesmo. Essa é uma música que é uma das versões, digamos assim, do tema principal do jogo. Como eu disse, o tema principal do jogo aparece em várias músicas diferentes, e nessa música ele aparece numa versão mais calminha, mais bonitinha, mais para você relaxar. É uma música perfeita mesmo para ouvir à noite. Combina muito com o clima noturno do jogo. É, da vila à noite, todo mundo entra nas suas casas, você vê a luzinha das casas acesa, sabe? Cara, esse jogo tem um clima sensacional. Eu recomendo demais o jogo, a trilha sonora, enfim, confiram aí. E me digam o que vocês acharam depois, se vocês ouvirem as minhas recomendações, né? Enfim, esse episódio parece ter ficado meio bagunçado. Já faz um tempinho que eu não faço isso. Mas até que eu tava com uma certa saudade. Vamos ver se eu continuo direito agora, né? Tentar voltar uma vez por semana. Enfim, acho que é isso aí. Muito obrigado pra quem ouviu. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.